Eu sou Heloísa, sócia da Alessio Plá e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos começando mais um programa Virando o Jogo com Luciana Kazaki. E a nossa convidada de hoje é a entrevistada Anita Sachs. Estou muito feliz de receber você aqui, Anita. Obrigada, eu também. Muito contente em poder conversar com o público, com você. Que bacana. Deixa eu falar para você o que a Anita é. Nutricionista, professora da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, fez mestrado na Inglaterra, doutorado na Escola Paulista de Medicina, consultora da Rádio Jovem Pan e relatora do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp. Quanta coisa, né? Me conta um pouquinho da sua história. Então, na realidade, eu iniciei o curso de nutrição há algum tempo atrás, na realidade, em 1980. Me empolguei muito com o curso. A partir do curso, eu ingressei na Escola Paulista de Medicina a partir de um estágio que eu tinha feito na área de saúde pública e fui convidada a voltar e ser contratada pela Escola Paulista na disciplina de nutrição dentro do Departamento de Medicina Preventiva. Tá. Então, nós trabalhávamos sempre com saúde pública, saúde coletiva, trabalhando para várias pessoas, para grupos de pessoas com doenças relacionadas à nutrição. Então, obesidade, diabetes, pressão alta, desnutrição em crianças, gestante, aleitamento materno, essas questões mais voltadas para um público geral, né? Ah. E sempre com a função de dar aula aos alunos do curso de medicina, então eu sempre lecionei para médicos, e aí envolvendo também os cursos de graduação e pós-graduação, tanto sensu lato quanto sensu estrito, ou seja, especialização e mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Muitos anos de estudo, né, Anita? Acho que é uma eternidade, né? Porque não tem como parar. Não. Anos, horas, minutos, segundos, tudo voltada ao estudo. E aí, eu não tinha filhos nessa época, nem era casada, então eu me dedicava inteiramente à nutrição, ao estudo, às pesquisas. Sempre gostei muito de pesquisa, muita leitura e, infelizmente, nós ainda não dispomos de muita literatura no Brasil, então sempre buscando tanto leitura, cursos, congressos, especializações fora do país também, né? Contato com outros professores de outras universidades, desenvolvendo pesquisas entre universidades, tanto no Brasil quanto fora. E aí eu me casei, e enquanto eu não engravidava, eu acabei concluindo, quer dizer, eu concluí o doutorado no último mês da minha primeira gestação. Nossa. Então, faltava um mês para o Alan nascer. Ai, que legal. Quando eu defendi o doutorado. E aí, juntando dona de casa, mãe, esposa, profissional, que eu colocava sempre no mesmo nível, no mesmo plano. E eu tive muita sorte, porque meu marido, Antônio Carlos Feus, sempre me estimulou, me incentivou. Quando ele não podia participar, apesar dele ser da área da saúde também, os nossos afazeres muitas vezes não coincidem. Ele sempre me incentivava a participar de congressos, aulas. Então eu ia mesmo amamentando os meus 2 filhos, Alan e Michel, dava aula fora, então levava marido ou mãe e amamentava nos intervalos. Então sempre consegui coordenar por conta do apoio familiar. Que é muito importante. Muitíssimo. Se não tiver isso, você não consegue chegar em lugar nenhum, né? De forma alguma. Então, o estímulo, inicialmente do meu marido e depois dos meus 2 filhos também, foram, assim, imprescindíveis para, não digo sucesso, mas para a posição que eu tenho hoje em dia em relação à minha profissão. Mas você pode falar que é sucesso, sim, por que não? Você é culta, inteligente. Eu gosto muito do que eu faço, faz, Luciana, que é muito importante. Exatamente. E aí, eu sempre
sempre fui à busca de novas formas de tratar a nutrição, a ciência, não tratar a nutrição em si, mas da aplicabilidade de como aplicar a ciência da nutrição, que no Brasil é uma ciência muito nova, né? Ela se inicia em mais ou menos 1950, então se a gente pensar em termos de ciência na área da saúde, é nova, exatamente, recente. É recente. E aí eu sempre em busca, né, de qual a melhor abordagem, como tentar garantir que o indivíduo que precisa de uma orientação nutricional conseguirá realmente seguir aquela orientação. E a gente observa muito, e tem muitos estudos também publicados no campo da ciência, que mostram que, por exemplo, o indivíduo segue determinado tratamento, vamos dizer, de ordem da saúde, então tratamento médico, ou nutricional, ou odontológico, ou de fisioterapia, por um determinado tempo, e depois o que acontece? Ele esquece e volta a ter os hábitos que ele tinha antigamente, e a doença ou a saúde inadequada se instalam novamente, né? Então eu comecei a pesquisar, estudar como tentar garantir a adesão ao tratamento, né? Que seja um ato contínuo, né? Que as pessoas não desistam e persistam. E aprendam, na realidade, como inserir esse novo hábito ou esse hábito saudável, que não representa apenas comer fruta, verdura, pouquinho de arroz ou nada de carboidrato e uma proteína. Não é isso, né? Hoje em dia... É que é muito complexo, né? Muito, muito complexo. E o que eu acho que ajudou muito para essa virada, né, foi o fato de eu estando na universidade, atendendo, vamos dizer, pacientes em ambulatório. Então, pacientes com uma dificuldade econômica, cognitiva, cultural, social, diferente, vamos dizer, de pacientes de consultório privado. Sim. E esse atendimento sendo feito também sempre com alunos, que esse é um dos objetivos da universidade, né? Você fazer a extensão, que é o atendimento com o aluno, ensinando o aluno como atender, como abordar. Eu comecei a observar muitas vezes que o simples fato de você dar a mão ao paciente, colocar a mão nas costas dele, ou dar um sorriso, ou não ficar, por exemplo, à frente da mesa, da escrivaninha, dessa forma, enquanto você se relaciona com o paciente, porque lá o tempo de consulta é breve. É muito rápido. 5, 10, 15 minutos, mas isso... O que você faz nesse tempo? Sim, essa conduta era o diferencial. Essa conduta de comportamento, de relacionamento, de empatia com o paciente, fazia o diferencial em relação ao resultado da terapia nutricional. E aí eu comecei a estudar e pensar, e depois, com consultório particular, que é o que eu venho fazendo hoje em dia, além de umas atividades voluntárias na Escola Paulista de Medicina ainda. Que é muito bacana, né? Eu comecei a aplicar esse tipo de técnica terapia, não sei como se chama, enfim, mas dessa individualização do plano alimentar, né? Então, eu não tenho nada pronto no consultório, eu não tenho dietas já planejadas, prontas e que eu dou de forma igualitária a todos os pacientes. É cada um atendimento individualizado. Cada um você estuda, faz uma coisa diferente. Isso. E eu não estudo apenas, Luciana, o hábito alimentar dessa pessoa, porque o que eu sei, a partir de todo o estudo, que alimentar-se não é somente ou apenas levar o alimento à boca. Tem muitos aspectos envolvidos e relacionados a isso. Então, tem toda uma cultura em relação à alimentação, tem a atividade física, o estilo de vida, com quem a pessoa vive, o seu estado emocional atual, pregresso, futuro, perspectiva de vida, história de vida, modo de viver, com quem se relaciona. Então, todos esses aspectos devem ser considerados, e eu considero sempre na minha abordagem nutricional, para se planejar, né, a alimentação daquela pessoa ou daquele grupo. Vamos dizer, eu recebo muitas famílias, então vem
pai, mãe, filhos, ou às vezes eu vou até a casa da pessoa e oriento a pessoa que prepara a alimentação ou que vai à compra, né? Tenho até trazido alguns alimentos de fora, né, de fora do Brasil, que infelizmente não são produzidos aqui, mas que têm características adequadas e que ajudam determinadas doenças. Então, por exemplo, alguns alfajores ou sopas adequadas e próprias para determinado tipo de paciente. Isso ajuda muito, porque ele tem ali pronto, é seguro, porque eu confio, né? E também o trabalho muito importante na desmistificação do que muitas vezes a mídia coloca incorretamente, ou que é divulgado em rede social. E sempre, assim, todo tratamento que eu proponho é embasado em conhecimento científico, em ciência. Eu não parto de nada que não seja comprovado cientificamente ou que esteja em estudo e balizado por publicações científicas de peso na comunidade científica, né, entre os cientistas. Sim, lógico. Então, eu acredito que dessa forma, e eu tenho, assim, eu digo porque para mim é gratificante também, mas com certeza. Os pacientes ou as pessoas, nem sempre pacientes, mas as pessoas que me procuram têm um resultado positivo e conseguem, na grande maioria das vezes, levar isso adiante, né? Que é o principal, acho que é o mais importante, né? Você fazer, aprender a se alimentar e não só se alimentar, você falou que é um conjunto de coisas. Exato. E seguir isso para o resto da vida. Exatamente. Muitos pacientes meus falam, ai, Anita, por que você não edita um livro de receitas? Você tem umas ideias super bacanas, rápidas, fáceis, saudáveis para preparar. Eu digo, porque eu não tenho nada pronto para cada um. Por exemplo, o bolo de chocolate que eu orientaria para você é diferente do que eu vou orientar para o Fernando. Então, muda, né, a composição. Então, para um eu coloco 3 claras, para o outro eu coloco 2 ovos inteiros, para o outro eu coloco suco de maracujá, para o outro leite, as quantidades. Então, eu vou criando na hora de acordo com a necessidade específica de cada um. E também eu vou monitorando e mudando essa alimentação proposta ao longo do tratamento, para que a pessoa aprenda também como se alimentar em diversas situações, como substituir, ou quando ela atinge, por exemplo, um objetivo que foi tratado por ela e por mim, né? Não eu colocando os objetivos para o paciente, mas discutidos conjuntamente. E aí a gente vai modificando. Ai, Anita, eu não consigo mais comer o chocolate às 10 horas. Por o que a gente pode substituir? E aí a gente vai juntos e sempre assim, tentando ou com o grande objetivo de fornecer ferramenta para que a pessoa, ao longo da sua vida, consiga se manter em saúde, com um peso adequado, porque nem sempre um peso X representa saúde. Exatamente. Né? E nem o estereótipo, vamos dizer, de corpo, de aparência é o adequado para a saúde daquela pessoa e consiga se manter com saúde ao longo da sua vida, né? E até prevenindo o aparecimento de doenças como câncer, diabetes, hipertensão, etc. E cada dia que passa hoje em dia tem mais gente, né? Câncer é uma coisa que virou, né, tão comum a gente ouvir. Gente, é um horror. Diabetes. Você acha que tem muito a ver com, obviamente, com a alimentação que a gente come hoje em dia, que hoje é tudo, né, químico, com muita química? Eu não gosto de usar, e eu não gosto muito de usar esse tipo de conceito, né, de química, porque na realidade a indústria veio, inclusive, para nos auxiliar. Né? Então, muitos alimentos industrializados, e aí tem vários nutricionistas ou outros profissionais da saúde ou não da saúde que se contrapõem ao meu pensamento. Lógico. Mas eu acredito que a indústria veio para nos auxiliar. Né? Claro que tudo em relação à alimentação
você deve, não só alimentação, mas usar com parcimônia, equilíbrio, quer dizer, não só, como eu falei, né, não só alimentação, tudo na sua vida deve ter um equilíbrio. Tudo óbvio, tem que ter um equilíbrio, né? exatamente. Então, por exemplo, esses alimentos processados, industrializados, tem um tempo de vida útil maior, então você consegue armazenar. Isso muitas vezes nos auxilia, por exemplo, quando existe uma variação muito grande para cima no preço dos alimentos, então você consegue estocar um pouco, ou para quando você não tem tempo de preparar. No seu dia a dia, você pode ter o alimento ali estocado, chega em casa e prepara. Então, não é só essa questão do químico ou até do agrotóxico, do orgânico, etc. Né? Isso daria discussão aí. Aí vai ficar meses falando, né? Não é o caso aqui. Mas é muito bacana isso, né? Porque o individualizado, você cuidar da pessoa, não... Porque geralmente você vai, né? Não posso falar de outras, mas você vai no médico, vamos fazer isso, já está prescrito, te dá, faz isso. É aquele regime chato que você acaba tendo que fazer as mesmas coisas, é a salada, é a fruta, e não sei o quê. E você é bacana, porque eu já me cuidei com você, e você me dava coisas que, exatamente, você enjoa. Tem horas que você enjoa, que você quer falar, Anitta, eu quero fazer outra coisa, eu quero comer outra coisa. Então você vai lá e substitui, isso é muito bacana, que você dá uma diversidade, né, é uma variedade de muitos produtos que você consegue fazer várias coisas e fica bem. Sim, e você ensina a pessoa como se alimentar no seu dia a dia, em situações especiais, né? Você tem que considerar o contexto social e diário do indivíduo. Que é muito importante. Você não pode isolá-lo e falar, olha, você não pode comer carboidrato nunca mais, não dá. Ou carboidrato, sabe? Você tem que ajustar, inclusive isso nem é adequado nutricionalmente falando. Exatamente, não é mesmo, né? Porque às vezes você faz o regime do carboidrato e você emagrece rapidinho. Dá um mês, você começou a comer de novo, você volta a engordar em um segundo, não tem sentido. Exato. Você corta uma coisa de repente, né? E até porque você deixa de comer aquilo que te dá prazer. Não, né? não tem nada pior. E a alimentação está muito relacionada ao prazer. E você consegue adesão a qualquer tratamento quando você faz com prazer, né? Esse tipo de abordagem que é chamada por alguns aí até de comportamental, né? Que você mexe no comportamento, exatamente. Você orienta quanto ao comportamento. Então, às vezes, até orientações, básicas, se formos pensar, mas, por exemplo, eu ensino, olha, você vai comer chocolate? Claro, pode comer. Coloca um pedacinho na boca, passa o alimento pela boca toda, sente o gosto, percebe. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido e é muito bacana porque as pessoas, às vezes, até acabam se abrindo em outros aspectos da sua vida, né? Pedindo orientação, opinião em relação até a outros membros da família, etc. E a gente acaba fazendo uma troca, Luciana. Na verdade, a vida é uma troca. Você aprende com os pacientes, eles aprendem com você. Aprendi muito com o meu marido, até nessa questão profissional também, né? Postura. Então, também, o casamento, para mim, foi uma virada. Com certeza. Para o campo profissional também, né? E eu acho que tudo isso acaba ajudando. E até uma outra diferença que eu tenho notado é que, por exemplo, uma primeira consulta, vamos dizer, no consultório minha, demorava 1 hora e 15. Hoje em dia, mais de 2 horas, na maioria dos casos. Porque as pessoas têm necessidade de falar, de contar, e eu ouço, né? Então eu escuto e eu tento captar tudo isso para tentar chegar o mais próximo possível dessas situações e orientar no que eu posso, no que eu sei, para tentar atender essas necessidades. Então a pessoa se sente acolhida, né, que acho que é o principal. Preenchida, é verdade. Né? E consegue aderir mais facilmente ao que é proposto. É muito bacana. E você atende aonde? Eu atendo no bairro dos Jardins, na Rua Maestro Chiafarelli, pertinho da Avenida Brasil. É uma rua continuação da Rua Pamplona, número 412. Ai, que gostoso. E se for na casa das pessoas também, você vai? Isso, vou muitas vezes à casa das pessoas, conforme a necessidade. Já atendi muito também
no local de trabalho das pessoas. Então, quando necessário, às vezes em hora de almoço, eu vou até o local. Você se adequa ao horário do paciente? Isso. Minha agenda hoje em dia das 6h30 da manhã às 11h30 da noite. Nossa, é bastante sábado, coisa. Domingo. Então, eu me adequo à você faz o que você gosta, atende, né? Exato, E faz com prazer. Com aí tudo vai muito bem, né? Muito melhor. Ai, muito, que gostoso. Muito. Eu fico muito feliz aqui. Se deixar a gente ficar aqui 3 horas conversando, né? Porque nutrição é uma coisa tão complexa. E eu amo minha profissão. Exatamente. Adoro o campo da nutrição. legal. Jamais faria outra coisa. Eu tenho certeza disso. Eu fico muito feliz. E você quer deixar algum contato seu para os pacientes, para as pessoas ouvirem? Sim, com Além certeza. de já passou o endereço onde você atende, um telefone, um e-mail, Isso. pode ficar à vontade, Anitta. Tá. Então, o meu telefone é 11, né, São Paulo, 993871230, 24 horas por dia. Esse número também é WhatsApp. E o e-mail é sax, S de sapo, A, C de casa, H de hora, S de sapo, .anita@gmail.com. Ai, que bacana. Muito obrigada. Fiquei muito feliz que você veio e vou te trazer outras vezes aqui. Viu? Muito obrigada. Eu também foi um agradeço. prazer. Muito obrigada. Obrigada, gente.